Olá, a partir de agora você vai assistir ao programa da TV Câmara. Vamos começar com a palavra do presidente. Boa tarde. Bom, a semana segue tranquila, a gente tem realizado as nossas fiscalizações como vereador e gerenciando aqui a casa. Ontem realizamos uma audiência pública para tratar dos problemas que a gente vem enfrentando em relação ao fornecimento de energia elétrica da Enel. Foi muito produtivo, a gente teve aqui a presença da empresa, dos órgãos de controle, das associações de produtores, e a gente saiu daqui com alguns encaminhamentos, com alguns fatos concretos que vão ser realizados, e a gente está muito feliz de estar contribuindo aí para a melhoria aí da nossa região. Chegou a hora do quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Hoje vamos falar sobre o processo legislativo, que é o conjunto de regras a ser cumprido pela Câmara Municipal para a elaboração de leis e demais atos legais. Ou seja, é o caminho que as leis seguem para virar leis. Os projetos de lei são propostas para criar ou alterar outras leis, dentro do que compete à Câmara decidir, como emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Importante esclarecer que é a lei orgânica que regra o processo legislativo municipal, junto com o regimento interno e as constituições estadual e federal. A Lei Orgânica Municipal funciona como uma espécie de constituição do município, pois é o conjunto de leis que organiza os órgãos da administração pública, a relação entre o executivo e o legislativo e dispõe sobre as políticas públicas na saúde, na educação, no meio ambiente e nas demais áreas. Além disso, estabelece a esfera de atuação da Câmara e toda a regulamentação orçamentária do município. Mas como são propostas as leis? E qual o caminho que elas seguem? Primeiramente, é necessário que um projeto de lei seja apresentado à Câmara. Isso pode ser feito pelo vereador, pela mesa diretora, por comissões internas da Câmara, pelo prefeito ou ainda por iniciativa popular, desde que em grupo que represente pelo menos 5% da população ou dos bairros. Os projetos de lei têm que ser apreciados no plenário da Câmara, que é o espaço onde acontecem as sessões e são votadas pelos vereadores as propostas em tramitação. Mas antes da votação em plenário, o projeto de lei deve ser analisado pelas comissões da Câmara. Comissão é um órgão técnico composto por vereadores que estuda um tema específico e apresenta pareceres para auxiliar a decisão dos parlamentares em plenário. Vale ressaltar ainda que a Comissão de Justiça e Redação é a primeira a dar seu parecer, já que depende dela a tramitação da proposta apresentada, pois é ela que avalia se o projeto de lei é constitucional ou não. Assim, se a comissão decidir por unanimidade que é inconstitucional, o projeto é arquivado. Mas se a decisão da comissão não for unânime, o autor pode entrar com recurso e, neste caso, o parecer ao projeto de lei pode ser submetido ao plenário. Caso o recurso seja negado, o processo é arquivado. Se for acolhido, segue seu curso normal e vai para as demais comissões permanentes, onde receberá pareceres. Quando a última comissão der seu parecer, a diretoria de comissões o encaminha outra vez para a diretoria de processamento, onde ele fica aguardando para ser incluído na ordem do dia até ser discutido e votado em plenário. A apreciação em plenário é feita em 2 momentos: o primeiro e o segundo turnos de votação. Em ambos os turnos, o projeto pode ser aprovado ou rejeitado. Caso seja rejeitado no primeiro turno, o projeto é arquivado. Se for aprovado, vai ainda para a votação em segundo turno. Depois disso, o caminho depende do tipo de projeto. Se não houver alterações, os projetos de resolução, decreto legislativo e emenda à lei orgânica são promulgados pelo presidente da Câmara. Já os projetos de lei e projetos de lei complementar são enviados ao prefeito para apreciação, podendo ser sancionados ou vetados. Os projetos de lei também podem receber emendas entre o primeiro e segundo turnos. Elas podem ser propostas pelos vereadores, já que todos eles podem participar do processo de elaboração de um projeto de lei.
As comissões, o prefeito e pelo menos 5% do eleitorado municipal também têm o direito de apresentar emendas ao projeto. Se sofrer emendas, o projeto volta para as comissões, para que emitam novo parecer. Considerando o parecer das comissões, o projeto irá para apreciação e votação em segundo turno. As emendas também são votadas. Caso o projeto seja todo rejeitado, ele será arquivado. No caso de aprovação, o projeto de lei segue primeiro para a Comissão de Justiça e Redação, que irá incorporar as emendas ao projeto. Depois disso, segue para o Poder Executivo. Caso o prefeito sancione, transforma-se em lei. Todo o processo de aprovação ou rejeição do projeto de lei poderá ser consultado por qualquer cidadão no portal da Câmara, na internet. Caso o prefeito vete o projeto de lei, ou parte dele, o projeto volta para a Câmara para apreciação dos vetos. Se os vetos do Executivo forem rejeitados pela Câmara, a lei deve ser promulgada. A Prefeitura tem 48 horas para isso. Se não promulgar, tal dever cabe ao presidente da Câmara 48 horas após o prazo dado à Prefeitura. Mas a nova lei pode ter sua constitucionalidade questionada na Justiça. Hoje você conheceu um pouco mais sobre o processo legislativo da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. Vamos ao resumo da 61ª sessão ordinária. No início da sessão, o vereador Marcos Marins se inscreveu para falar a respeito da gestão do município. Leandro, em 5 minutos quero falar um pouco sobre a visão de desenvolvimento econômico para Nova Friburgo, como presidente aqui também da Comissão de Desenvolvimento Econômico dessa casa. Saiu recentemente, essa semana, uma análise e um estudo da Firjan. Então, também não são dados apenas meus, mas é a nossa Firjan, que a gente tanto reverencia e apoia os estudos, os projetos aqui na nossa região, em Nova Friburgo, em que aponta que a região serrana do Rio teve o menor índice de investimentos do estado do Rio de Janeiro, e especialmente a cidade de Nova Friburgo ficou entre as últimas colocações, não só do estado, como também do Brasil. Quando a gente avalia os índices de investimentos, a gente avalia o ambiente. E a Firjan, o que esse estudo diz? Que Nova Friburgo tem um ambiente favorável aos investimentos e ao desenvolvimento econômico. Então a Firjan avalia e traz esses resultados, dizendo sobre a alta qualidade e o alto índice que nós temos para desenvolvimento econômico, um ambiente propício para o desenvolvimento de negócios, mas quando a gente avalia os números, nós estamos entre os piores do Estado no âmbito econômico, no âmbito também de retorno de investimentos para os munícipes. Inclusive fala que o nosso cenário é de alta dependência de repasse dos recursos federais e estaduais. E aí hoje nós estivemos aqui com alguns vereadores que participaram da audiência pública do segundo quadrimestre dessa casa. E na audiência pública a gente observa que pelo segundo quadrimestre a Prefeitura de Nova Friburgo não investe o mínimo necessário em educação, que é um constitucional de 25%, a gente está investindo 22%. Também apresenta que pelo segundo quadrimestre possível a gente não... Eu não estou conseguindo ver o tempo, Mayara. Eu não sei se... Ah, tá. Vereador, vou descontar aqui só 2 minutos. Houve algum equívoco aqui. Eu coloquei 5 minutos e deu... Sem problemas. Pelo segundo quadrimestre seguido, a gente também não consegue diminuir o investimento em contratação de pessoal. Então, Nova Friburgo ultrapassa o teto permitido. Nesse momento, nós estamos ultrapassados do teto de contratação com pessoal. Ou seja, nomeados, concursados, terceirizados, nós ultrapassamos o teto autorizado. E se continuarmos assim para o próximo quadrimestre, a Prefeitura de Nova Friburgo fica então proibida de receber repasses federais e estaduais. Isso é muito sério, porque a própria Firjan apresentou que nossa cidade depende 100% dos recursos federais, a nossa cidade depende 100% dos recursos estaduais, o orçamento de repasses do governo federal multiplicou em Nova Friburgo, o nosso orçamento dobrou e a Firjan também apresenta o estudo dizendo que a cidade de Nova Friburgo não conseguiu reverter os impostos, os investimentos em infraestrutura, obras e melhoria da qualidade de vida do cidadão friburguense. Quem está falando isso é o vereador Marcos Marins? Não, é a Firjan.
A mesma Firjan que o prefeito Johnny Maicon vai nos eventos, tira foto, posta vídeos. É essa Firjan, senhores, que apresentou um estudo completo falando que Nova Friburgo está entre os piores índices do estado do Rio de Janeiro de desenvolvimento, apesar de ter um ambiente econômico favorável. Resumindo, temos um ambiente econômico favorável. Nossos empresários, empreendedores e cidadãos estão fazendo um bom trabalho, mas a prefeitura não está reinvestindo os impostos que duplicaram para o bem do cidadão. Não está investindo em infraestrutura, não está investindo em melhoria da qualidade de vida, e é esse o estudo que a Firjan apresenta. Tendo dito isso, como vereador que se preocupa com a minha cidade, mas também como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, eu peço que os senhores atentem para essa temática, que a gente também convoque, convide as nossas instituições e façamos também, presidente, alguma audiência pública para entender quais os caminhos que nós vamos seguir enquanto cidade. Eu estava conversando agora, recentemente, com um grande amigo, que estava agora no meu gabinete, uma pessoa que participou por vários governos aqui de Nova Friburgo, que falou: Marcos, eu sempre falo isso com ele, quando foi que nós deixamos de sonhar? Quando foi que Nova Friburgo deixou de sonhar? Que os vereadores, os prefeitos, os agentes públicos deixaram de apresentar projetos sérios para a transformação econômica, social, da mobilidade urbana, da infraestrutura, do trabalho e renda da nossa juventude, da nossa população. Bom, não é oposição, não é situação, é relatório estatístico, fatos, dados e metas. A escola que eu fiz do PSD é uma escola de gestão e isso Nova Friburgo não está entregando. No momento das falas das lideranças partidárias, a vereadora Maiara Felício fez uso da tribuna para falar a respeito da saúde no município. A gente vem falar mais uma vez dos trabalhadores friburguenses e mais uma vez dos servidores públicos friburguenses. Na semana passada eu não tive a oportunidade de usar essa tribuna para falar desse episódio, porque muitas coisas foram acontecendo e acaba que a importância e a relevância dos fatos ficam em segundo plano quando muito se altera, né? Muito se fica exaltado. E na semana passada eu tive uma conversa super difícil, presidente, com uma servidora pública, uma médica, para ser mais específica. Ela está afastada por questões de saúde mental. Uma médica de unidade básica está afastada por questões de saúde mental. Isso, se não atravessa a gente, num sentido de dor, de comoção, de empatia, eu não sei o que motiva a gente a querer ocupar a política. Porque na conversa que eu tive com ela, ela me falou das diversas tentativas de falar sobre a própria unidade, do que estava enfrentando, de chegar alguém com questões que eram simples de serem resolvidas, mas por conta do tempo de espera pelo atendimento adequado, a pessoa foi piorando, deles precisarem fazer atendimentos em microcorredores, de precisar receitar um remédio e não ter na farmácia, e a família não ter condição de comprar. De quando ela levanta as questões de organização da unidade, de sempre ter a porta fechada. E de ver a comunidade perdendo a esperança da saúde, ficar muito tempo com a equipe incompleta. E agora vocês imaginem, essa foi uma das servidoras que falou sobre isso. No Setembro Amarelo, que não tem psicólogo na rede. Tá? A gente teve, infelizmente, mais um episódio em Nova Friburgo. Quando é que a gente vai levar a saúde mental a sério? E quando é que a gente vai ter esse acolhimento para dentro também? Porque os nossos servidores ficam com medo de falar. Se eles ficam com medo de falar, é porque tem alguém de olho, perseguindo, observando a movimentação, a organização. E não é porque alguém está falando que algo precisa melhorar, gente, que é uma pessoa que torce contra. É uma pessoa exercendo o seu direito e pedindo dignidade para o ambiente de trabalho. Então, esse é o recado que eu queria deixar, dividindo esse episódio que eu tive, conversando com uma servidora pública, que a gente possa melhorar. Abriu as matérias da ordem do dia o vereador Cláudio Damião, que fez uso da tribuna para falar sobre o projeto de lei complementar relativo ao funcionamento dos cemitérios públicos do município. Quem está nos acompanhando, olha, nem tudo que é constitucional a gente pode considerar que é moral, que é adequado, que é a melhor opção. Eu teria aqui duas propostas a fazer.
Uma, que o Executivo retire esse projeto de pauta. Se o Executivo não tirar esse projeto de pauta, que a Câmara vote contrário. Porque isso é um absurdo contra a sociedade, contra a população, especialmente contra as pessoas mais pobres, as mais vulneráveis. O município conseguiu ampliar a arrecadação, esse governo conseguiu dobrar o orçamento do município, ainda está catando dinheiro onde não devia, nos cemitérios. Por isso eu apelidei isso de IPTU da morte. Porque é uma zombaria com as pessoas que vão lá sepultar um ente querido, já pagam uma taxa para fazer o sepultamento, já tem que pagar uma taxa, ainda vai pagar uma taxa anual, uma taxa a cada 3 anos, que ela já existe. Ela já existe. O cemitério, a prefeitura não está sem recursos para zelar e cuidar dos cemitérios. É por relaxamento que ele não cuida. É por abandono. É por desprezo. É por falta de cuidado. É por falta de competência. E aí vem com o discurso, não, agora nós vamos cuidar. Mas para cuidar eu vou cobrar de você R$ 237,54, se for cova rasa. Porque pelo que está no projeto, e é um projeto cheio de problemas, eu não vou nem entrar nas questões mais profundas do projeto, que tem situações aqui dúbias, e aí nós precisamos ter o cuidado de estudar, analisar, para que esse projeto não seja votado e aprovado, porque ele vai trazer prejuízo ao interesse da população. O carneiro, é onde a sepultura mais cuidada, R$ 499 na taxa a cada 3 anos. E na taxa de sepultamento, igualmente, R$ 499. Então, assim, nós não estamos falando de R$ 237,54, que surgiu do nada, não. É o prefeito de olho no dinheiro da população. Ele não consegue gerir de forma adequada com 1 bilhão de recursos que ele conseguiu ter. Falta recursos, ou é mal gerido na saúde, ou é mal gerido na educação, ou é mal gerido no cuidado da cidade. E eu não estou aqui exagerando, qualquer um que anda pela cidade vai sair caindo em buraco, em rua cheia de mato, entulhada de lixo. Essa é a cidade sem zeladoria, sem cuidado, sem atenção. Agora ele fala que vai zelar e cuidar dos cemitérios. Mas já deveria estar cuidando. Há 5 anos, prefeito. O senhor não chegou agora. Tem 5 anos que o senhor assumiu o mandato. E para zelar e cuidar, não, eu tenho que criar uma nova taxa. Eu preciso ampliar a arrecadação com relação ao IPTU da morte. Porque o IPTU que a população paga, ele já aumentou a arrecadação, eu anotei os dados aqui, em 2024, 55 milhões de arrecadação do IPTU. Em 2025, até agora, quase 60 milhões de arrecadação de IPTU. Ele vai falar que não tem dinheiro, que não tem recurso, que para cuidar dos cemitérios ele precisaria de uma nova taxa. Isso é zombaria, isso é um desrespeito às pessoas mais vulneráveis, porque ainda tem uma questão, é uma imposição de multa de 10%, mais 1% ao mês se a pessoa atrasar. E se ela não conseguir cumprir com o seu compromisso, simplesmente tira lá os despojos do familiar, do ente querido, e bota num canto qualquer. Olha que situação. Isso é aviltante, isso é humilhante, isso é degradante, isso é desrespeitoso. Por isso é IPTU da morte. O prefeito está tratando de uma questão com desrespeito muito grande. Isso não é uma questão técnica, burocrática. Isso é questão de humanidade. Isso é questão de respeito às pessoas, de consideração. E esqueceu da consideração. Ainda tem uns elementos estranhos ali, que é o seguinte. Criança de 0 a 5 anos, se tiver vaga, se for possível. Como assim? Ora, o cemitério tem que ter espaço, sim, tem que ter cuidado, sim, independente de criar uma nova taxa ou não. Uma amputação da mesma forma, né? Para onde vai colocar, se tiver o caso de uma amputação de um membro de uma pessoa? O cemitério tem que ter um espaço para essa situação que é muito dura, é muito triste, é angustiante para as famílias. E vamos ficar nesse lero-lero, não, porque isso aqui vai regulamentar. Não, não vai regulamentar. Isso aqui vai continuar a bagunça que está, porque o prefeito é incompetente na gestão. Porque se ele cuidasse, zelasse, botasse tudo arrumado e depois falasse, olha, gente, agora eu vou precisar criar uma taxa. Não. Ele deixa a bagunça do jeito que está e ele revela que tem uma bagunça, um abandono, um descuido, um descaso, mas quer criar uma taxa. E nós vamos aprovar isso? Eu quero crer que não. Então, a proposta que eu trago é retirar esse projeto da pauta, o Executivo se debruçar sobre ele, botar a cabecinha no travesseiro, botar sua consciência, né, como homem público, como cristão que ele se diz que é,
para analisar essa situação. Porque depois essas pessoas que não tiverem condições de pagar vão para a dívida ativa e vão estar com sua conta bloqueada, com seu benefício bloqueado, como muitos pobres estão sofrendo por razão desse governo. Então é uma situação que eu quero trazer aqui, e me angustia falar sobre isso, porque é muito duro, é muito triste, né? Porque nós estamos falando de pessoas que vão cuidar dos seus familiares, dos entes queridos, num momento de dor, de sofrimento, que precisa ir ao cemitério, vai pagar uma taxa cemiterial e depois ela ainda vai ficar com toda essa incumbência aqui que ela não sabe se vai dar conta. É assim que a gente vai tratar a população de Friburgo? É desse modo que a gente vai olhar o momento de mais dor das pessoas? Nós vamos aprovar isso aqui? É verdade que vai aprovar isso aqui? Eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar que a base de governo vai endurecer o coração e vai se fechar a uma situação que precisa de uma análise mais profunda, de chamar o governo para conversar. Prefeito, pelo amor de Deus, o orçamento do município ampliou, dobrou. O senhor não precisa fazer isso com as famílias mais pobres. Porque quem tem dinheiro não está preocupado com isso, mas as pessoas carentes, elas têm dificuldade. É na hora da morte que a gente vê o desespero de gente fazendo vaquinha para conseguir fazer um sepultamento. E ainda vai ter que contribuir com o município para fazer a manutenção de um cemitério. Olha, mas isso vai atingir um número pequeno de pessoas? Não, vai atingir um grande quantitativo de pessoas. Porque quem é que não tem um parente, um familiar, um ente querido sepultado? E se não tem, vai ter em algum momento. Eu quero que o prefeito repense esse projeto. Que ele reavalie essa atitude. Porque isso é muito triste, sabe? Eu não gostaria de estar nesse papel fazendo essa fala, porque a prefeitura também tem que ter um papel social. Essa função social ele está ignorando e está colocando dentro de um aspecto econômico. É cuidar de quem mais precisa, prefeito. A vereadora Maiara Felício fez uso da tribuna para apresentar um projeto de lei que institui a criação do Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio. Porque é um tema muito sensível e que atravessa a nossa vida a cada momento que a gente sai de casa. E muitas das vezes, infelizmente, quando a gente está dentro da nossa própria casa também. Então, eu queria começar a defesa desse projeto de lei, pensando o ano de 2025, citando o nome de Sandra de Carvalho, que foi asfixiada pelo inquilino, aqui em Nova Friburgo. E eu queria citar também Jennifer de Azevedo, que foi esfaqueada por outra mulher com motivação de ciúmes. São dois fatos, dois casos de feminicídio no nosso município, com uma distância, um espaçamento de tempo muito pequeno, e que foi motivado única e exclusivamente pela vítima ser uma mulher. E aí, quando a gente fala de feminicídio, algumas pessoas acreditam que só homens podem cometer um feminicídio, mas não. Outras mulheres também podem cometer feminicídio por questões de gênero. E a tipificação, né? É a sua previsão como crime autônomo no Código Penal brasileiro, ocorrendo quando o assassinato de uma mulher é motivado pela condição do sexo feminino, especialmente em casos de violência doméstica, familiar ou de menosprezo à sua condição de mulher. Senhores vereadores, companheiros, eu sou autora de dezenas de projetos e dezenas de leis que versam sobre a proteção das mulheres aqui em Nova Friburgo. Foi um trabalho construído durante os últimos 4 anos e agora, né, esse novo ano de uma renovação de legislatura, que em diversas vezes eu pude olhar para o lado e ver vocês, vereadores. A gente teve muita coautoria. Eu posso citar projetos com o vereador Max Bill, projetos com o vereador Dirceu, com o vereador Cláudio Leandro, com o vereador Isaac Demani também. Posso citar coautoria de projetos das mais variáveis vertentes. Só que eu acho que a gente ainda não conseguiu, de forma objetiva, arredondar um projeto que conseguisse unificar aquilo que já está pautado com aquilo que ainda não. Com coisas óbvias que a gente discute todos os dias, mas que na letra fria da lei para cumprimento ainda não existia. E aí a gente fez um trabalho extenso, um trabalho árduo,
de discussão dentro dos movimentos sociais, de articulação, para a gente entender essa realidade e conseguir criar, né, proporcionalmente, dentro da Casa Legislativa, um programa que conseguisse dar conta dessas lacunas, desses vácuos. E aí é importante ressaltar que ainda faltam diversos dispositivos para garantir a integridade dessas mulheres que vivem em ambientes de violência. Eu costumo dizer que em Nova Friburgo, né, quando a gente vê o mapeamento de violência na nossa cidade, a gente vê Friburgo ranqueando uma cidade segura, performando uma cidade segura. Mas que quando a gente coloca a lupa do gênero, a gente também ranqueia em níveis de violência. Porque aqui a violência não está na rua. A violência em Nova Friburgo está dentro das casas dos friburguenses. Muitas mulheres que viveram o pior terror da sua vida vivenciaram por pessoas que elas amavam. Pessoas que elas confiavam. E a gente precisa, observando esse dado, observando esse fato, encontrar ferramentas para que elas tenham coragem de denunciar. A gente sabe que em diversos municípios não existe uma delegacia especializada de atendimento às mulheres. Nós temos, isso pode influenciar nos números, nos dados, porque a gente tem um órgão que faz um acolhimento direto para essas mulheres. Mas ainda assim nós somos subnotificados. Falar sobre o mapeamento de violência que nós pautamos lá em 2021 e que ainda não é cumprido pelo chefe do Executivo, é falar sobre o que a gente precisa legislar. Porque se a gente não tem dado, se a gente não sabe qual é a realidade, qual é a cara do nosso município quando a gente fala desse tipo de violência, não tem como a gente remediar. Não tem como a gente propor política pública eficaz. E, gente, a gente pode subir nessa tribuna aqui e apresentar um monte de projeto que não faz sentido com a realidade. A gente pode chegar aqui, encher linguiça, falar firula, mas a gente não quer. A gente quer ter dados para pautar a política pública que a gente sonha. E a política pública que a gente sonha é que as mulheres tenham o direito de ser gente. Que elas tenham o direito de sair das suas casas ou entrar nas suas casas e serem respeitadas. Que não seja um tapa, um empurrão, uma palavra amaldiçoada, mas que seja o respeito à vida dela. Independente dela ser mulher nesse universo, ou independente se ela escolheu cuidar da casa, se ela escolheu cuidar dos filhos. É isso que a gente está pautando. E aí, presidente, a gente precisa falar que, infelizmente, nós não tendo esse dispositivo, a gente precisa falar que tanto a Secretaria de Assistência Social quanto a Secretaria dos Direitos da Mulher, aqui em Nova Friburgo, não conseguem compreender a complexidade do direito das mulheres no nosso município. Várias mulheres desistem do aluguel social porque não tiveram seu processo com um tempo hábil correndo dentro da secretaria. Gente, com todo o respeito que eu tenho ao secretário Yuri e com todo o respeito que eu tenho à secretária Vanderleia, a gente sabe que aquilo que a gente oferta para as munícipes ainda não é o suficiente para salvá-las. As mulheres têm medo de denunciar. Muitas das vezes não é porque elas querem fazer justiça, mas muitas das vezes porque elas sabem que muitas situações elas não vão poder contar com o poder público. Com o aluguel social, com uma cesta básica, com a transferência da matrícula do seu dependente, com o acolhimento de um mais velho que é dependente dela também. Então, eu acho que um projeto como esse, ele é um instrumento que o prefeito vai decidir. Ou ele vai utilizar como algo que vai resolver muitas das questões que ainda não conseguimos deixar de forma consciente na administração pública, ou ele vai rejeitar e negligenciar e assinar embaixo as violências que continuam acontecendo no nosso município. Olha só, a gente tomou um cuidado muito grande de pensar a transversalidade da existência das mulheres em Nova Friburgo.
Nós vamos falar sobre as áreas mais periféricas, qual é o nível de violência contra a mulher nesse território. Nós vamos falar sobre as mulheres com deficiência. Será que o espaço tem acessibilidade para receber esse público-alvo de uma política como essa? Será que tem um intérprete dentro da delegacia que vai conseguir compreender uma denúncia feita pela própria vítima? Será que a gente vai ter capacitação dos nossos servidores públicos na hora de acolher uma mulher em vulnerabilidade para não revitimizar essa mulher? Será que a gente tem dentro das nossas casas de poder espaços para que elas tenham total sigilo do seu relato? É isso que a gente está trazendo no bojo de um projeto de lei. A gente está falando sobre criar rede, de entender que secretaria nenhuma vai dar conta do problema das mulheres individualmente. Elas precisam conversar para que cada caso tenha um acolhimento devido. A gente traz também a questão de precisar qual a identidade dessa mulher, qual é a característica da mulher friburguense que mais sofre com as violências. A gente tomou um cuidado, vereador Max, que é coautor de um projeto, né, comigo, sobre o mapeamento de violência contra as mulheres. A nossa lei nem é mais projeto, é lei desde 2022. Não está em cumprimento. E a gente está aqui sonhando que a gente consiga, de forma eficaz, apresentar soluções. A gente fala sobre questões raciais, nós falamos sobre as mulheres no campo, nós falamos sobre as servidoras públicas, nós falamos sobre o processo de educação, processo de conscientização dentro dos territórios. É um projeto muito bem amarrado, é uma ferramenta. O prefeito vai usar se ele entender importante. Por fim, o vereador Rômulo Pimentel apresentou um projeto de indicação legislativa que dispõe sobre a padronização das ferramentas e máquinas da Prefeitura. Subo mais uma vez essa tribuna para poder fazer a defesa desse importante projeto de indicação legislativa ao nosso Executivo. E não poderia deixar de agradecer no início da minha fala, aqui nessa noite, a presença do nosso secretário de Agricultura, Adelso Raposo, subsecretário Matheus, de Manutenção e Equipamentos da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, qual fizemos o convite e se encontram aqui nesta noite, nesse momento qual a gente faz a defesa, como eu disse, desse importante projeto. A nova lei de licitações, número 14.133, de 1º de abril de 2021, já chama a atenção do município, das administrações, para a padronização. E a minha fala nessa noite aqui, eu trago a atenção em relação a um decreto municipal número 190, de 25 de outubro de 2023, do então prefeito da época, senhor Rogério Cabral, que fez esse decreto padronizando os caminhões na marca Volkswagen. E quando eu falo que eu trago a minha fala em relação a esse decreto, eu quero trazer aqui, chamar a atenção dos vereadores nesta noite, em relação a alguns detalhes. Ainda conversava há pouco com o secretário de Agricultura. Hoje nós temos caminhões da Secretaria de Agricultura que já rodam, né, que trabalham há mais de 20 anos, vereador Cristiano Guerin. E isso só é possível por conta da marca. Uma marca conhecida, uma marca de qualidade, que nós temos facilidade de peça, que nós temos facilidade de manutenção. Então, quando nós trazemos um projeto como esse, nós estamos falando de facilidade de manutenção, nós estamos falando de facilidade de peças de reposição, nós estamos falando de veículos, de maquinários com maior tempo de durabilidade. E se nós queremos secretarias fortes, secretarias estruturadas, precisamos pensar em equipamentos de qualidade. E dentro dessa indicação legislativa, tanto a gente linkou em relação aos equipamentos, né, máquinas, mas a gente também linkou aqui roçadeiras, sopradores, motosserras, que hoje é muito usado na manutenção, né, da nossa cidade. E a gente que vem do interior, que tem um pouco de conhecimento, que já usei, eu mesmo já usei
roçadeiras, já usei motosserras. A gente sabe que se a gente iniciar uma tarefa e aquela tarefa for longa, se a máquina não for boa, ela não aguenta. E é o que acontece hoje com as roçadeiras da administração pública. Eu conversava ainda agora há pouco com o vereador Wallace Piran. A gente vê que as roçadeiras, o pessoal inicia o trabalho, 2, 3 horas depois, o profissional tem que esperar a roçadeira esfriar, porque ela esquenta muito, como um ferro de passar roupa, e ali o funcionário ele não pode dar continuidade ao seu trabalho. Então, isso prejudica a qualidade do serviço, isso prejudica o andamento do serviço, e uma cidade do tamanho como é Nova Friburgo, nós precisamos de agilidade no serviço. Então, peço aqui a aprovação dos pares, dos vereadores, e ressaltar aqui que hoje nós não podemos direcionar uma licitação. Isso é proibido por lei. Mas nós podemos especificar o material que é de melhor qualidade. Vamos ao resumo da 62ª sessão ordinária. No início da sessão foi dada abertura às matérias da ordem do dia, com pauta única acerca da aprovação de contas do Poder Executivo no ano de 2023. Através das redes sociais, vamos aqui contextualizar o que está acontecendo. Nós estamos votando, essa casa tem a prerrogativa de votar as contas do prefeito e nós estamos fazendo isso relacionado ao ano de 2023. Então, para iniciar a minha fala, eu já vou logo falando que o Tribunal de Contas aprovou as contas do prefeito Johnny Michael referente ao ano de 2023. E quando eu falo que o Tribunal de Contas aprovou, eu estou falando de pessoas técnicas, estou falando de conselheiros, estou falando de pessoas formadas em contabilidade, pessoas que fazem a fiscalização de todas as cidades do Estado, pessoas que sabem o que estão fazendo. E, através desse documento que foi lido muito bem aqui pelo nosso vereador José Carlos Schwab, o Tribunal de Contas aprovou as contas do prefeito. Sabendo que o ordenador de despesa é aquele que tem que fazer os gastos públicos com responsabilidade, tendo que prever questão de licitação, tendo uma série de legislações que ele tem que respeitar, sabendo que não é fácil você ser ordenador de despesas, é muito gratificante para o município saber que as contas do prefeito e as contas do seu município, eles foram aprovados por um corpo técnico. Por isso aqui é necessário fazer uma divisão. Dividir no sentido que Tribunal de Contas, estamos falando de pessoas técnicas. E aqui é a Casa Legislativa responsável pelo julgamento político. Eu acabei de ler aqui o voto da vereadora Maiara, que eu achei muito sensato, onde ela fala, mesmo sendo declaradamente de oposição, ela fala, nós não estamos falando aqui de gestão, estamos falando de um parecer técnico que já foi elaborado e já foi aprovado. Então, essa Casa Legislativa tem aqui a função nesse momento e a discricionariedade de também aprovar as contas do prefeito. Por isso que existe essa divisão constitucional. Eles mandaram para cá, eles aprovaram de forma técnica. Esta casa tem o papel legislativo também, podendo aprovar através de 2/3, entendendo também que o vereador Cristiano, que é o presidente da Comissão de Finanças, fez um parecer também muito completo, onde também aprovou as contas, e algumas partes aqui que eu faço questão de passar para os nobres vereadores. O município efetuou aplicações na manutenção e desenvolvimento de ensino em percentual superior ao mínimo, sabendo que a Constituição e outras leis, elas falam sobre o mínimo que tem que ser dispensado para cada área. A existência, a autorização legislativa, o município efetuou aplicações na manutenção e desenvolvimento de ensino em percentual superior ao mínimo, que foi aplicado na remuneração dos profissionais do magistério da educação, percentual superior ao mínimo, que foram aplicados recursos do Fundeb em percentual superior ao mínimo, que foi gasto nas ações e serviços públicos de saúde, percentual também superior ao mínimo. Então, em cima dessas várias considerações,
Eu vou dar uma parte aqui ao vereador Cristiano, que elaborou aqui esse parecer do Tribunal de Contas, mas, novamente, o Tribunal de Contas aprovou. O vereador Marcos Marins se inscreveu para fazer uso da tribuna e se colocar contra a aprovação. Eu venho a essa tribuna justamente em respeito a todos os profissionais técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e do Ministério Público de Contas. Então, eu quero reforçar que, mesmo sendo voto vencido, eu venho aqui em respeito aos servidores, especialistas, contadores, gestores, administradores, que prestaram concurso para o TCE, que prestaram concurso para o MPC, para o Ministério Público, e gastaram mais de anos, mais meses, e muito papel e muitos documentos e uma análise profunda para trazer aqui um detalhamento técnico. Eu entendo que essa Casa Legislativa tem uma posição política. Eu compreendo isso, faz parte do processo democrático, mas a posição política, quando ausente da gestão pública, quando ausente do corpo técnico, quando ausente dos pareceres e da fiscalização, inclusive da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal Nacional, que essa casa é responsável por defender. Quando a gente é ausente disso e só pensa no parecer político, a gente acaba se ausentando também de efeitos graves, das consequências graves para a população. E eu achei muito bom o estudo que eu fiz esse mês, a minha equipe inteira. Gente, eu não sei qual vereador leu, mas a gente leu cada página de cada parecer. São, sei lá, mais de 200 páginas, e 250 páginas, arquivos, a gente leu tudo. A gente está um mês nesse trabalho árduo, e por isso eu preciso fazer essa defesa em respeito aos nossos funcionários, concursados, que trabalharam tanto para fazer esse parecer. Primeiro, a sugestão de aprovação das contas vem com ressalvas. Vem pelo colegiado com ressalvas, mas eu tenho que fazer toda uma análise prévia sobre essa situação. Primeiro, que a síntese do que foi dito em todos os pareceres, por unanimidade, diz de danos irreparáveis na administração pública. Eu vou repetir. A síntese de tudo que está escrito aqui, feito pelo TCE e pelo Ministério Público, diz que a gestão do prefeito Johnny Maicon causou danos irreparáveis para a gestão pública, está escrito aqui. Foi também apontado um grande e grave erro, além de 7 irregularidades. São essas, e é importante citar nessa tribuna, vereadores, porque irregularidades que a gente acompanhou nas audiências públicas aqui do quadrimestre. Por exemplo, a sobreposição do teto do limite autorizado de contratação de pessoal. E olha o que o Tribunal de Contas disse. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro disse que o prefeito Johnny Maicon mentiu para o Tribunal de Contas. Disse que contratou 52,6% de pessoal. O Tribunal de Contas disse isso aqui dentro, dos documentos. E aí o tribunal diz que após séria auditoria foi constatada 55,9%, ultrapassando o limite permitido de 54%. Quem disse isso não foi uma decisão política, foram os técnicos concursados, pessoas contratadas que estão lá há décadas trabalhando sério pelo bem das contas públicas. Primeiro ponto, o prefeito Johnny Maicon ultrapassou o teto de contratação com o pessoal. Aí vocês podem pensar, Marcos, mas você está sendo muito rígido. Não, porque hoje a gente está falando sobre as contas de 2023, mas isso permaneceu em 2024, isso permanece em 2025, e nas 2 audiências quadrimestrais que nós fizemos nessa casa, isso se manteve. Ou seja, quando, e aí vem essa questão do TCE, que é bem claro, quando existe um erro e ele não é reparado no ano seguinte, isso também é omissão, é persistência no erro, e quando só há persistência no erro, isso por si só, vereadores, já é causa suficiente para a reprovação total das contas. Então não é aqui uma análise política que eu estou fazendo, eu estou falando dados dessa análise que foi feita com todo o corpo técnico. Além disso, só essa omissão na declaração foram de 25 milhões de reais a mais de contratos de pessoas de RH que foram omitidas na prestação de contas. Um prefeito que mente até para o Tribunal de Contas e para os órgãos de controle, por que ele não está mentindo para a população friburguense? Quem está dizendo isso não é o vereador Marcos Marins, é o TCE, tá certo? Passando disso, a dívida do município, que teria sido dito, uma dívida consolidada de 72 milhões de reais, essa dívida consolidada, na verdade, é de 635 milhões e 400 mil reais. O município de Nova Friburgo tem uma dívida consolidada de 635 milhões. O prefeito Johnny Maicon declarou que era 72 milhões.
Tem uma pequena diferença exorbitante, que hoje nós temos uma dívida consolidada com quase o nosso orçamento anual. Quem disse isso é o vereador Marcos Marins? Não, é o corpo técnico do TCE. Além disso, ele errou nas metas fiscais, como já foi dito, desrespeitou a LRF, usou a verba dos servidores ativos para pagar os pensionistas. Isso também é uma grave irregularidade. Usou a nossa verba dos servidores ativos e pagou, então, a dívida dos pensionistas. Além disso, outra impropriedade foi a questão que não cumpriu integralmente as determinações. Ou seja, como eu disse, houve reincidência do erro. E aí, eu achei muito interessante, foi dito aqui, o evento Menos Punição e Mais Orientação, feito pelo TSE. Legal o evento, muito bom. Mas quando você é orientado, quando o prefeito Johnny Michael é orientado desde 2021, 2022, 2023, 2024 e agora 2025, o prefeito é orientado que ele está no erro há 5 anos e permanece no erro. Isso não é mais orientação, isso é omissão, isso gera, sim, punição. Não é a minha vontade, é o endividamento das contas públicas de Nova Friburgo, é a irregularidade no teto do limite de contratação de pessoal, é a falta de declarações nas prestações de contas, omissão e mentira também. Isso aqui tudo, gente, são decisões unânimes. E aí, quando isso chega na decisão superior, como já foi dita, a decisão superior diz o seguinte, que o Ministério Público acompanhou. Tudo isso que você está dizendo, que eu estou lendo aqui, todos os pareceres técnicos são verdadeiros. Sim, omitiu a dívida pública, ultrapassou o teto de pessoal, desrespeitou a LRF, tudo isso o prefeito Johnny Michael fez. Mas a gente entende, isso é o que está escrito aqui no parecer final, que transformar isso em contas reprovadas é um dano muito grave ao prefeito. E aí eu me questiono. Eu acompanhei nos últimos meses o prefeito indo todos os meses no TSE. Todos os meses o prefeito tirando foto nos auditórios com os desembargadores, procuradores, com ministros. Não sei, talvez ele já estivesse muito preocupado com os danos severos que ele causou e está causando a Nova Friburgo e estava tentando, talvez, se justificar desde já. Pois bem, mesmo sendo voto vencido, permaneço em algumas leituras. Então, o Ministério Público de Contas deixa claro que, desde o início, após o rigoroso escrutínio do corpo instrutivo, que apontou uma irregularidade e 7 impropriedades a este órgão ministerial, concorda com as questões e detalhará os motivos. Então, todos os motivos que eu já detalhei. Divergências na dívida consolidada, não cumprimento das metas fiscais, ausência do parecer do Conselho de Saúde, e aí eu tenho que respeitar, gente. A gente teve aqui todos os meses a senhora Terezinha, de mais de 70 anos, falando da ausência do Conselho de Saúde, falando da omissão do Conselho de Saúde, no que está sendo feito, como está sendo usado os recursos de saúde de Nova Friburgo. E aí não sou eu, nem a Terezinha só que está falando. É o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas falando que tem ausência do Conselho de Saúde, dos pareceres de saúde, que é obrigatório. Ou seja, virou impunidade, faz o que quer, usa o dinheiro de Nova Friburgo como quer, endivida Nova Friburgo como quer. E continuando, o MPC, então, mostra que eu só estou lendo o que está escrito nos pareceres. Irregularidade insanável em Nova Friburgo, cenário geral como descontrole na gestão pública. O Ministério Público fornece fundamentação jurídica para voto de reprovação. O Ministério Público falou que Nova Friburgo tem uma gestão descontrolada, com erros irreparáveis. O Ministério Público escreveu isso aqui, nessas 250 documentos e arquivos. E aí a gente vai votar a favor das contas do prefeito, não é decisão política, eu não estou fazendo decisão política. Inclusive, eu assisti às audiências anteriores e eu vi que o prefeito Johnny Michael, em 2018, votou pela reprovação das contas do prefeito, porque ele falou justamente que estava seguindo o parecer técnico. Eu também estou, prefeito, seguindo o parecer técnico, que você seguiu no passado. Mas os seus valores, a sua ética, a sua moral mudou com os anos? Mudou quando o senhor passou a ser ordenador de 1 bilhão e 10 milhões de reais do município de Nova Friburgo? Isso me assusta um pouco. Mas me assusta mais a gente não conseguir controlar, com uma casa legislativa, mesmo que uma decisão possa ser política, o orçamento do município, ou o mau uso do orçamento do município. Isso é assustador. E aí, por fim, houve então, como dito aqui, houve esse acórdão em relação ao tudo que eu disse, e eles então acharam por bem que seria muito prejudicial ao CPF do prefeito Johnny Michael recusar as contas, então eles orientam uma aprovação com ressalvas, achando que seria muito prejudicial para ele. Bom, eu entendo, mas mais orientação e menos punição e mais orientação serve sim, eu concordo com isso. Mas quando o prefeito faz a mesma besteira 5 anos consecutivos, aí eu acho sim que tem que haver punição, controle, inclusive ressarcimento aos cofres públicos do mau uso do dinheiro.
Por fim, a conclusão do Ministério Público é clara e direta. Ela endossa integralmente a conclusão do corpo técnico e mantém a opinião pela emissão do parecer prévio contrário à aprovação das contas. Mesmo após as oportunidades do contraditório, o prefeito e o governo foram contraditórios, justificaram, tentaram se defender. Mas mesmo assim o Ministério Público diz, e o TCE também diz, que todas as áreas técnicas, de forma unânime, dizem que ele permanece na irregularidade, que é gravível e insanável. Tendo dito isso, não tem como, mesmo como voto vencido, eu votar a favor das contas do prefeito Johnny Michael. Respeito os meus colegas, respeito até a oposição, uma vereadora que disse que vai votar a favor, mas eu, enquanto gestor público, que estudei mais de 4 anos, fiz a minha pós-graduação, continuo estudando, nunca parei de estudar gestão pública, administração, contabilidade, eu não consigo olhar o mau uso do dinheiro público em Nova Friburgo, a omissão, a lei de responsabilidade fiscal, a negligência em relação aos pareceres e orientações do Ministério do TCE e falar, eu vou votar a favor disso. Não vou. A gente está invertendo os papéis, porque, infelizmente, o órgão final de prestação de contas, então, encaminha uma aprovação com ressalvas e essa casa tem que fazer a leitura do próprio documento deles, dizendo por unanimidade que o prefeito Johnny Michael negligenciou, deu dados incorretos, com diferença até de 600 milhões de reais, a diferença de dados apresentados para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público. Então, isso é uma grave inversão dos valores em Nova Friburgo, uma grave inversão de valores dos órgãos competentes. Eu respeito todos os órgãos competentes, mas eu não vou me calar por quem não olha para o cuidado devido com a cidade de Nova Friburgo e com as contas públicas em Nova Friburgo. Tendo dito isso, eu peço aos senhores que votem contrário à aprovação do prefeito Johnny Michael, mesmo que eu esteja, nesse momento, voto vencido. Após a fala do vereador Marcos Marins, o vereador Cristiano Guenin fez uso da tribuna para defender a aprovação. Eu confesso que eu não iria fazer a defesa, já visto o vereador Bruno Silva fez uma brilhante defesa, mas não tem como se omitir em vista das meias verdades trazidas aqui pelo vereador Marcos Marins. Quando ele... Primeira coisa, vou fazer aqui a explanação, desprovido de paixão política. Eu já estou no meu 5º ano presidindo a Comissão de Finanças e Orçamento e sempre nesse período eu me pautei por seguir determinações técnicas. Quando o Tribunal de Contas, em 2018, recomendou a reprovação das contas do prefeito Renato, à época, eu, mesmo na liderança de governo, eu votei acompanhando o tribunal, porque o tribunal ele tem a expertise e as informações necessárias para fazer a devida análise e avaliação desprovida de sentimento político. Impropriedades, quando elas chegam dentro de um parecer prévio, por si só, não são motivo de reprovação de contas. E quando eu digo meias-verdades do vereador Marins, por que meias-verdades? Porque tem uma outra parte que é verdade, quando ele alega o posicionamento do corpo técnico do Tribunal de Contas. Mas o vereador, na sua fala na tribuna omitiu a revogação de uma portaria do Ministério da Fazenda que exigia que a folha de pagamento da EBMA e da UPA fosse incluída na folha de pagamento da Prefeitura. Por isso, passou do percentual que é os 54% da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso foi revogado. E também, no julgamento, a auditoria que foi realizada anteriormente foi anulada, porque o Tribunal de Contas entendeu que não houve uma notificação prévia aos municípios para se adequarem àquilo que era, então, exigido. A Corte de Contas, ela faz um julgamento em cima do status do momento, com resoluções revogadas, com auditorias anuladas, não tem como recomendar reprovação de contas. E esse foi o fator preponderante para a
reprovação das contas. Então, com muita tranquilidade que eu não vou adentrar em questões políticas, até porque sempre que opinei aqui na Comissão de Finanças e Orçamento, foi seguindo as orientações técnicas do tribunal. E digo isso porque fui líder de governo e votei contra as contas do então prefeito à época, porque veio recomendada para o voto contrário pelo Tribunal de Contas. Simples assim. Simples assim. Então, senhor presidente, era o que eu tinha para falar, até em defesa da Comissão de Finanças e Orçamento, que a gente desenvolve um trabalho sério, correto, e a gente trabalha com dados e com informações verídicas. Obrigado. O programa da TV Câmara vai ficando por aqui. Até a próxima semana.